Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, o Dr. Daniel, o Dr. Reinaldo, nesse ambiente aqui pensado para você. Nós do escritório Poço Advogados estamos aqui sempre trabalhando para servi-lo melhor, você que é empresário, que é empregador. Nós aqui estamos sempre tentando fazer com que você fique cada vez mais informado e esse ambiente é para isso. Hoje estamos estreando um novo modo de comunicação com você, que é esse podcast, e não podíamos começar de outra forma senão convidando aqui o Dr. Daniel Poço, sócio fundador do escritório, especialista em direito tributário, em direito civil, processo civil, direito administrativo. O cara é uma fera, uma máquina. Do outro lado, o Dr. Reinaldo Vilaverde, também pós-graduado especialista em direito civil, processo civil, direito do consumidor, e ele já vem há alguns anos tratando especificamente aqui no escritório com o direito veicular. Por essa razão, o nosso tema de hoje é direito veicular em debate. E para começar, eu queria que o Dr. Daniel Poço se apresentasse para nosso público e o Dr. Reinaldo também fizesse o mesmo depois dessas suas credenciais aí para o nosso público. Pois bem, esse é o nosso primeiro podcast e bem-vindo a todos os nossos queridos clientes da área de revenda de veículos usados. Esse é um podcast feito para vocês hoje. Nós vamos discutir aqui, pretendemos transmitir um pouco da nossa experiência nesse ramo, porque já há mais de 20 anos nós temos clientes nessa área, há mais de 18 anos temos jurisprudência, e essas jurisprudências foram se acumulando, até que em um momento veio o Dr. Reinaldo para a nossa equipe, o qual, com mais algum tempo de trabalho, de experiência nessa área, desenvolveu e criou o direito veicular, e nós abrimos aqui uma divisão específica para direito veicular, a qual é conduzida brilhantemente pelo Dr. Reinaldo, o qual chegou a ter uma expertise tamanha que é autor de um livro que agora é com você, Dr. Reinaldo. Explica aí para eles. Obrigado, Dr. Daniel. Bom, eu sou o Dr. Reinaldo Vilaverde, sou autor do livro Código de Defesa do Consumidor para Lojas de Veículos Usados, e acho que o mais importante do que me apresentar aqui é dizer como que surgiu o direito veicular, né? Bom, a gente conhece o direito civil, o direito ambiental, o direito tributário, mas como assim direito veicular? Seria uma nova área do direito? Bom, na verdade, se trata do direito do consumidor, só que é o direito do consumidor voltado para a loja de carro usado, voltada para o fornecedor, né? Então, quando eu vim trabalhar com o Dr. Daniel, ele me deu algumas incumbências de defender algumas lojas que já eram clientes aqui do escritório, e algumas imputações, algumas acusações contra as lojas, nossos clientes, foram tão feias que eu fiquei muito incomodado. E eu vendo as decisões, eu comecei a ficar muito, mas muito incomodado. E com o passar do tempo, fazendo mais defesas, eu comecei a perceber que existia uma lacuna, alguma coisa que ficava vaga, e eu não me aquietei e fui a fundo para descobrir o que tornava o lojista de veículos usado o grande vilão da história. E aí nós chegamos à conclusão, né, a pedra fundamental, de que o Código de Defesa do Consumidor não fala sobre produto usado. Isso só faz sentido quando a gente fala de produto usado, porque por se tratar do segundo maior PIB do Brasil, o mercado de veículos usados, com produtos de valor agregado muito alto, ele é o único que, quando precisamos desfazer esse negócio, envolve financiamento, envolve Detran, então envolve muita dor de cabeça e muito custo. E na maior parte das vezes o consumidor ele não quer arcar com isso. E aí, quando a gente fala de uma loja de fogão usado, ou de carro de, sei lá, de televisão usada, roupa usada, não faz tanto sentido, né, doutor Daniel? Nada, nenhum. Então, ou seja, o direito veicular ele veio para isso, para defender e criar ferramentas de defesa para o maior mercado do Brasil, para o segundo maior mercado do Brasil, que é o mercado de veículos usados. Exato. E por que tão grande? Porque, por exemplo, no ano passado, 2025, foram vendidos 18.700.000 aproximadamente veículos usados. Sabe quantos veículos novos? 2.500.000.
veículos usados, 18 milhões e 700 mil. Olha o tamanho do mercado, olha isso, é muita coisa, não é não? Exatamente. É por isso que ele é relevante, é um mercado relevante, ele é um PIB relevante para o Brasil e é tão marginalizado, não? Exatamente. E isso é interessante porque a gente está tratando aqui de uma relação de consumo. Sim. E a relação de consumo ela é regida pelo CDC, o Código do Consumidor. Só que muitas vezes o que se interpreta é que numa relação de consumo, no Código do Consumidor, o único que é protegido ali é o próprio consumidor, que o vendedor não tem direito nenhum, por exemplo, né? O cara compra lá um veículo usado e ele tem direito a trocar todas as peças do carro como se fosse comprar um carro novo, né? Que ele é um restauro, né? Não, você estava falando sobre isso. E é interessante porque parece que há uma presunção de culpa do vendedor. O vendedor ele sempre é um vilão da história. O comprador ele vai lá na loja, todo feliz, compra o seu veículo, um veículo usado, achando que às vezes que é um veículo novo. Daqui um mês, 2 meses, ele se depara com algum defeito e ele alega vício oculto, vai até a loja e usa o CDC contra o vendedor que ali fez seu trabalho legítimo de revender um veículo usado. Então, Reinaldo, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre isso. Por que na nossa sociedade, no nosso direito, o lojista sempre é tratado como vilão da história? Por que isso acontece? Doutor Henrique, isso aí se deu exatamente pelo fato de que o Código de Defesa do Consumidor não aborda o tema de produto usado. E isso acaba tendo que fazer o consumidor, o fornecedor de qualquer ramo do mercado e o judiciário a utilizar a lei do produto novo encaixada, né? Dando um jeitinho de encaixar ela para o produto usado. Para qualquer produto barato, isso está tudo bem. Você vai a um brechó e compra uma peça de R$5 e ela veio com um furo e não tinha sido dito isso, o consumidor vai lá e o cara desembolsa R$5. Agora, você compra um carro de R$100 mil, financia uma boa parte. Aí o consumidor fala assim, isso aqui é vício oculto, eu não quero mais. Tá bom, você não quer mais? Então paga a quitação do financiamento. Isso. O lojista vai ter que suportar essa quitação? Ele vai pagar para trabalhar? O consumidor não gostou do carro e aí ele faz com que o lojista tenha que pagar o valor de quitação. Então, essa lacuna na lei, ela acabou gerando uma insegurança jurídica. E isso abriu brecha para que alguns jornalistas dissessem que não, a garantia é para o carro inteiro. Um carro usado de 100 mil quilômetros e 10 anos de fabricação. Então, calma aí, você está me dizendo o seguinte, a garantia para o veículo usado é diferente da garantia para o veículo novo? Com certeza. Exatamente diferente. Com certeza, ela tem que ser diferente. O meu filho de 10 anos de idade já entendeu isso. Eu mostrei para ele, falei, filho, um carro zero, acabou de sair da fábrica, garantia 100%. Você acha justo colocar a mesma garantia num carro que já rodou 5 vezes o planeta, ao entorno do planeta Terra e tem 10 anos de fabricação? Não, pai, de jeito nenhum. É intuitivo isso. É intuitivo. Acontece que existem pessoas que querem tirar proveito da loja de carro usado. Porque existe uma aura da lei. Exato, existe uma aura de que o consumidor ele pode tudo. Aquela história de que o cliente tem sempre razão, isso acabou. Tem que existir o equilíbrio. Lembre-se, eu, o Dr. Daniel, o Dr. Henrique, nós não somos contra o Código de Defesa do Consumidor e nem contra o consumidor. Exato. Nós lutamos pelo equilíbrio. Isso. Ajustar a expectativa do consumidor que queria comprar um carro 0 km e não tinha dinheiro para isso e comprou um carro usado. Então ele tem parte de responsabilidade na hora de comprar um carro usado. Ele tem que avaliar esse carro, ele tem que olhar a suspensão, ele tem que dirigir, ele tem que olhar o estofado, para depois chegar no dia seguinte, quando abaixa a adrenalina dele, ele não voltar na loja e perceber que ele se arrependeu. Arrependimento só para compras à distância. Porque é o que eu chamo de arrependimento velado. Ele não pode dizer que se arrependeu e começa a caçar pelo em ovo. Ele começa a procurar probleminhas para chamar de vício oculto. E isso é arrependimento. Você está me dizendo... Essa prática já foi reconhecida em um julgado deste escritório. Exatamente. E nós tiramos essa informação. Isso está escrito numa sentença
em um processo que nós defendemos. Exatamente. E está numa tese do nosso livro. Arrependimento velado. E isso não tem, isso é muito vanguarda, viu? Do Tá. direito brasileiro, tá, gente? Para esclarecer para o nosso público, Sim. o que acontece? No CDC tem um negócio chamado arrependimento, não é isso? Exato. Direito de arrependimento. Exato. Que é quando você compra o item fora do estabelecimento comercial, você tem uns 7 dias para devolver o item comprado, né? Exato. Só que o que acontece na prática do lojista de veículo usado? O camarada vai até a loja, ele compra o veículo na loja, daí a pouco o veículo, que é um veículo usado, apresenta alguns desgastes naturais, e aí ele usa a tese do arrependimento do CDC para requerer o seu dinheiro de volta. E isso foi o que nós vivenciamos. De uma forma, não diretamente, Ele de não- uma forma velada. Agora deu um problema no pneu. Agora o problema foi no amortecedor. Agora é a pastilha. A bateria riou. E vai forçando o lojista a Exato. devolver o dinheiro. Aí esse consumidor ele entra na justiça com esse monte de reclamação no que a gente chama de aventura jurídica. Isso. Porque ele não precisa pagar custas do juizado especial quando o valor é compatível. Mas nós vamos falar sobre custas num outro Nós podcast. vamos. Ou se não, quando ele entra na justiça comum, porque o valor do carro ultrapassa o limite da juizado especial, ele pede gratuidade de justiça. E nós vamos falar sobre isso também. Vamos E aí falar não de tem, gratuidade de justiça. não tem Claro. responsabilidade para o consumidor. Ele entra numa aventura. Ele é no se colar, colou. Isso Se mesmo. ele perder a ação, Não perde nada. E se ele ganhar, ele pode de repente Ele sair. lucrou. Ele Se ganha na loteria. Se ganhar, ganha na loteria. Se perder, tudo bem. É isso. Porque ele Isso não- é injusto. Isso, nós vamos trabalhar para tentar, no mínimo, diminuir essa injustiça que é feita utilizando o judiciário como ferramenta dessa injustiça. Isso. Será tema de um podcast sobre isso, com a presença do Alcides ou do Marcelo, ou os dois aqui do Sindial Alvesp, porque é um tema que vai demandar uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos comentar com eles o excesso de concessão de justiça gratuita para quem um dia comprou um carro de 150 mil, de 200 mil, de 100 mil, de 60 mil. Ou seja, ele tem dinheiro. Paga Ele mais comprando parcela bem do que caro. vende. Não é possível que ele tenha esse benefício. Esse benefício é injusto para quem está discutindo um assunto de um bem que custou 60, 100, 150 mil reais. Não é possível. Então isso vai acontecer. Mas aí, Falaremos sobre isso. pessoal, doutores, existe também algumas garantias que o veículo usado também ele detém, certo? Sim. Não é que o cara comprou o carro e pronto. Comprou, não tem garantia nenhuma. Explica direito pro pessoal aqui. Não é que não tenha nenhuma garantia. Algumas garantias existem, mas não são todas. Quais garantias quem comprou um carro usado tem? Quais garantias o lojista deve assegurar ao comprador? E quais ele pode não conceder, por assim dizer? É uma questão dele ali de comercial. Ele consegue ou não, se ele quiser. Certo. Como falávamos mais cedo hoje, carro usado não é igual carro novo. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? O carro usado, ele tem uma história, ele já tem um tempo de uso, ele tem um negócio chamado desgaste natural, que você não vai achar isso no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós precisamos, e eu acredito, não existe nada objetivo, mas na lei italiana, na lei de consumo italiana, existe o Instituto da Adequação para o Consumo e é respeitado a compra de um produto, principalmente de um veículo usado. Porque é nítido que não se pode ter a mesma garantia. Então, o que deve entrar na jogada é o direito de informação. O fornecedor, o lojista, ele entra com todas as informações expondo as características do veículo e o consumidor entra com o seu dever de diligência, ou seja, o consumidor tem metade da responsabilidade na compra de um carro usado. Ele tem que trazer o mecânico dele de confiança e avaliar o pneu, a suspensão, fazer um test drive no carro. Fazer o test drive. Ele tem que olhar tudo que for possível no carro. Só que ele não vai conseguir olhar a parte de dentro do motor e câmbio. E pelo fato de não conseguir olhar a parte de dentro do motor e câmbio, não vamos dizer que é uma garantia, mas é um seguro,
uma segurança que o consumidor tem de que esse carro ele tem que andar, né? Qual que é a adequação do consumo de um carro? Se eu comprar um Fusca 69, todo enferrujado, e for um carro que eu vou usar, ele está andando, acabou. O resto todo dele é característica dele, que eu olhei, eu concordei, foi vendido no estado. É isso que significa um carro vendido no estado. Essa palavra, ela não pode perder o seu significado e a sua importância na venda. No estado significa, tá aqui, olhou, gostou, quer comprar? Quero. Então beleza, motor e câmbio eu asseguro. É basicamente isso, é a adequação para o consumo. Essa é a responsabilidade do fornecedor. Fazer com que esse carro continue andando, que o motor e câmbio vai proporcionar isso para o carro. Essa já é uma tese que nós, aqui no nosso trabalho no escritório, já conseguimos firmar no judiciário, né? Sim, a tese do desgaste natural para as peças de desgaste natural e a tese de que o que pode envolver o vício oculto, que é o grande... Tudo é vício oculto, né? No judiciário, né? Os nossos colegas advogados que defendem consumidor, eles classificam que tudo é vício oculto. Você já tem um pneu, que o pneu estava lá, estava visível pelo consumidor, de repente está desgastado porque está com meia vida, porque já rodou 50 mil quilômetros. É óbvio que está desgastado, é óbvio, é elementar, é visível. Mas temos colegas que colocam que aquilo é um vício oculto, né? Mas o vício oculto verdadeiro é o motor e câmbio. Por quê? Porque não dá para ver o que está dentro do motor e do câmbio. Não dá para abrir ali. Deixa eu abrir para ver se está bom. Não dá. Agora, levantar um capô, ver se tem longarina torta, ver se tem coxinho de motor quebrado, ver se tem balançar o carro para ver se os amortecedores estão razoáveis, né? Tá tudo desgastado, gente. Não é? Tudo está desgastado, o carro é usado. Então ele tem que fazer todos esses testes. Ele tem que fazer o teste o test drive. Ele tem que dirigir o carro, passar numa rua para ver se faz barulho na suspensão, etc. Tem que acontecer. E aí, por quê? Porque essas coisas que se revelam num test drive são fundamentais, como relacionados especialmente a suspensão, direção puxando. Exatamente. Por quê? Porque são coisas de manutenção, não vício oculto. Isso a gente já começou, a gente já tem decisões, mas são muitas decisões judiciais de tribunal, de primeira instância, mas principalmente de tribunal, falando isso, que é uma obrigação do consumidor chamar um mecânico antes de comprar. Ele não está comprando uma banana, ele está comprando um veículo, um carro, que é um bem que ele vai ter que declarar no imposto de renda. Eu tenho esse bem aqui, comprei por tanto. Ele tem que declarar como bem. Né? Então, é uma compra complexa que requer diligência, mas tem sido muito desvirtuado. E a nossa missão aqui é trazer esse desvirtuamento e voltar ao eixo, ao equilíbrio entre fornecedor e consumidor, né? É isso, e é interessante porque a gente tem conseguido boas decisões nesse sentido. Fixamos teses de garantia de motor e câmbio ou 3 mil quilômetros, não é isso? Quando está escrita no contrato, ou no termo de garantia. No certificado de garantia. Sim. Lembrando que a gente tem que deixar claro que em alguns PROCONs, principalmente alguns do interior, né, porque o PROCON ele é descentralizado. Então isso a gente está trabalhando, assim, existem sim alguns PROCONs que ainda entendem que a cláusula de 3 mil quilômetros ela seria abusiva, mas nós estamos trabalhando para levar conscientização para dentro desses PROCONs da cidade do interior. Aqui na capital, isso já tem sido pacificado, né? Nós não temos tido problema com isso aqui. Tivemos várias reuniões com o PROCON daqui de São Paulo. Exatamente. E realmente isso não acontece aqui. Mas no interior, ainda em alguns PROCONs específicos do interior, ainda está acontecendo. Mas nós vamos trabalhar para diminuir. Mas é uma missão nossa mudar isso. E aí é interessante o seguinte, vocês falaram aqui duas coisas importantes. Primeiro, geralmente o CDC defende muito mais o consumidor do que o comerciário, né? É a missão do CDC. Defender o consumidor. Sim. E outra coisa o consumidor também sempre entra no judiciário com justiça gratuita. Né? Ele faz essa aventura jurídica
onde ele, se ele perder, ele não perde nada, e se ele ganhar, ele vai ter um lucro tremendo. 90% das ações propostas são pedidos justiça gratuita. Mas 90%. Mas nós temos aqui, como nós já falamos aqui, boas teses de defesa para assegurar o direito também do lojista. Só que essa defesa do lojista, ela inevitavelmente perpassa por ter documentações idôneas, que vocês disseram aqui agora há pouco, que é o termo do contrato, o termo de vistoria, não é isso? Você podia comentar um pouco mais sobre isso? O que o lojista precisa ter no momento da compra para que ele tenha assegurado o seu direito também de depois não ser alvo de alguma injustiça por parte, né? O lojista tem que ter cuidados nessa venda. Primeiro, eles estão todos descritos no livro brilhante aqui do nosso querido do doutor Reinaldo. Todos os cuidados estão descritos. Mas vamos falar sobre eles agora, né, doutor? Fala aí. Com certeza. Bom, o que acontece? Como a sua atividade ela não é totalmente protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, existe um artigo que te protege muito, que é o artigo 6º 3 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o direito de informação. Então, se você tiver um contrato bem elaborado, um certificado de garantia apartado e também bem elaborado, um termo de test drive, um checklist, um laudo cautelar e tudo isso assinado pelo consumidor, você está comprovando que está prestando a informação adequada ao consumidor. E isso é o ápice do seu dever de prestar informação. É você poder provar. Se alguém falar assim, eu não sabia que o carro tinha um apontamento no laudo. Tá aqui, ó. Você assinou o laudo cautelar. A pessoa fala, mas eu sou leiga, tudo tal. Bom, desculpa, você assinou. Então não vou saber, não tem como saber se você é leiga, se não é. Eu te mostrei o laudo, te apontei, se assinou alguma coisa, você tem que ler pelo menos, né? Então é disso que o Dr. Henrique está falando. Para que toda venda, considerando que o seu produto, o produto que você vende, ele tem um valor agregado muito alto, é muito importante que você trate com carinho jurídico toda a venda. Porque nós nunca sabemos, e eu sei que você gasta bastante dinheiro com pós-venda, paga para não ter dor de cabeça, né, doutor Paga Daniel? para ter dor de cabeça. Tem um capítulo no livro sobre isso. E tá tudo bem, isso é uma decisão comercial. Só que vai haver aqueles casos que o consumidor não quer conversa, tem consumidor que não quer, ou ele está de má fé. Se o consumidor estiver de má fé, ele já vai procurar um advogado e já vai entrar com uma ação direta contra você, ele não vai te avisar. E aí não tem o que fazer, você já tem que estar preparado para se defender. E tendo toda essa comunicação, todos esses documentos bem organizados, isso te ajuda muito a se defender. Você estando dentro de uma linha de informação, de documentação bem organizada, isso te ajuda imensamente. Então a sua chance de vitória bate no teto. E isso na mão de um advogado que sabe o que está fazendo, que entende do ramo da venda de veículos usados, isso se converte numa vitória. E lógico que existem N fatores que podem favorecer ou atrapalhar, porque tem judiciário, tem fatores humanos, mas pelo menos a nossa parte, a gente fazendo, já aumenta muito a chance de vitória e de sucesso. Eu acho que uma coisa é certa, né? Alguns clientes nossos de mais tempo, Sim. que passaram a adotar nossa documentação, né? Aquele que a gente orientações, geralmente não perde quando não perde, né? Não perde. Então isso é muito importante para você, lojista, entender. Isso é verdade. Por mais que nós trabalhemos aqui diariamente para defendê-lo, se você não tiver uma documentação adequada para nos subsidiar na sua defesa no eventual processo, não vai adiantar muito conversa do WhatsApp, por exemplo, né? Exato. O e-mail é importante, né? Sim, uma questão muito importante é o pós-venda. No pós-venda, nossa orientação para os nossos clientes e para você, lojista que estiver assistindo, é a seguinte, é básica. Quem faz pós-venda, quem faz a venda, não pode fazer o pós-venda. Então, se o carro foi muito bem vendido pelo vendedor, saiu feliz, o comprador saiu feliz, mas aconteceu alguma coisa com o veículo no decorrer dos meses seguintes, dos dias seguintes, a tendência do comprador, do cliente, do consumidor, é ligar para o vendedor. Vendedor, aconteceu tal coisa. Nesse momento,
Essa é a nossa principal orientação aqui. O vendedor tem que passar esse atendimento para o pós-venda. E o pós-venda tem que ser através de um e-mail, tem que ser por escrito, não pode ser por WhatsApp. Por quê? Porque o pós-venda depois servirá de prova material para a nossa defesa, caso necessário. Para a defesa do lojista, do fornecedor, do revendedor. Ele é muito importante, né, doutor? Fala aí mais sobre o pós-venda. Que é aquilo que você vai falar, você costuma ir visitar os clientes para explicar. Bom, a gente sabe que algumas lojas, o vendedor ele acaba fazendo a recepção do cliente no pós-venda, porque foi ele que vendeu o carro, então o cliente ele tem mais afinidade com aquele vendedor que vendeu o carro para ele. E quando dá problema no pós-venda, ele é a primeira pessoa a ser chamado. Só que, qual que é a nossa orientação? Orienta o seu vendedor, se for possível, se você achar que isso é uma prática, um procedimento que pode ser adotado na sua empresa, é interessante ter alguém, né, para recepcionar esse pós-venda, e o vendedor ele vai simplesmente se limitar a falar para esse cliente o seguinte: meu querido, obrigado por você ter mandado a sua reclamação para mim, só que eu vou te pedir uma gentileza de encaminhar a sua reclamação para o e-mail saque@minhaloja.com.br. Pronto, tira o vendedor da jogada, porque o vendedor ele está ali para vender. A mentalidade do pós-venda pode até deixar o vendedor meio louco, né? Ele vai fazer venda e depois vai brigar com o cliente, porque isso não é a venda é o namoro, né? O pós-venda é divórcio. É divórcio. Então vai dar conflito. E você recebendo isso numa caixa de e-mail, você tem a tranquilidade de não ter ninguém gritando na sua orelha, cria um documento jurídico plausível, utilizável num processo judicial, numa eventual defesa, e se você não tiver cabedal, conhecimento para responder aquela mensagem e tiver uma assessoria jurídica competente, você pode encaminhar esse e-mail para a sua assessoria jurídica e dizer para ela, falar: doutor, me ajuda a responder. Me ajuda a responder esse e-mail aqui. O que eu faço? Entendeu? E aí você tem esse documento sólido e você organiza o seu pós-venda sem aquele estresse do WhatsApp. É uma ferramenta maravilhosa para vender, mas para o pós-venda não. Não é. Vai por e-mail, vai por mim. No pós-venda vai por e-mail. Eu acho que essas dicas são muito importantes, muito valiosas, e eu acho que vocês comentaram aqui comigo que vão tratar sobre elas num evento que vai acontecer daqui a pouco, é isso? Vocês vão ter chama? Estaremos no Summit Sindialto Alvesp de 2026, agora no dia 16 de abril. Estaremos com um stand lá, um stand com duplo, né, com o Dr. Reinaldo, comigo e com toda a equipe aqui do Poço Advogados, onde nós promoveremos até microcursos sobre pequenos detalhes, pequenos itens, né, itens específicos. Mas durante o dia inteiro estaremos ali. E ainda estaremos, né, doutor, faremos um painel com a presença do diretor executivo do PROCON de São Paulo. Uma honra, né? O diretor Luiz Orsatti Filho, uma pessoa maravilhosa, aceitou estar lá conversando com a gente, bater um papo num painel sobre a compra, né, a compra e venda de veículos usados, até porque nós estamos num trabalho junto com o Sindialto e a Alvesp e PROCON, desenvolvendo uma cartilha para educar o consumidor a como comprar um carro usado, o que ele deve fazer na compra de um carro usado. E isso é uma vitória, é um avanço para o setor, para poder, inclusive, equalizar a expectativa e a realidade na compra de um veículo usado. Exato. Isso vai ser maravilhoso. É isso, pessoal. Acho que tratamos aqui suficientemente do tema. Começo, né? É um começo. É o primeiro podcast. Nosso primeiro episódio aqui. Novos podcasts virão. Nós estamos preparando aqui um conteúdo que o Dr. Daniel já vem tratando já há algum tempo, que é sobre a redução de alíquotas de imposto para revenda de veículos usados. É isso, Daniel? Exato. Mas nós vamos tratar isso no próximo podcast. Com certeza. É a questão do IRPJ e da CSL para empresas do lucro presumido. A lei aprovada por um Congresso Nacional e sancionada por um presidente da República diz o seguinte, que as empresas de comércio devem pagar o lucro presumido, o IRPJ e a CSL, sobre o lucro presumido de 8%. Aí veio um iluminado da Receita Federal e baixou uma instrução normativa que não é lei e não pode alterar a lei,
Mas ele baixou essa instrução normativa e dizendo o seguinte, ó, o comércio paga 8%, sobre a base de 8%, exceto revenda de veículos, que é 32%. Isso é ilegal, isso é combatível por mandado de segurança. Mas isso é um assunto para o nosso próximo podcast, que talvez tenha até, nós vamos tentar conversar com o Dr. Eduardo, da ST Tributário, lá de São José do Rio Preto, talvez a gente faça com a participação dele aqui também, que vai ser nosso parceiro, inclusive lá no Summit, dia 16 de abril. Dia 16 de abril vai ser no Expo Center Norte, é isso? Expo Center Norte, estaremos lá. Inscrições são feitas no site da Alvesp. No site da Alvesp, aqui no meu story vai ter link direto se você quiser adquirir o seu ingresso com desconto. Com desconto, inclusive. Exatamente. Então, no meu Instagram, você vai conseguir esse link para desconto. É isso, muito bom. Queria agradecer aqui, então. Coloca no comentário também, no primeiro comentário desse canal, né? Com certeza, vamos deixar o link aqui também. Maravilha. Queria então agradecer a presença do Dr. Daniel, sócio do escritório. Obrigado. Agradecer ao Reinaldo também por essa presença. Novamente, fica aqui o convite para que você se inscreva no canal, curta aí esse vídeo, para que você também possa também divulgar para mais lojistas, se esse assunto aqui lhe interessa. Eu creio que sim, porque afinal de contas, redução de impostos, que vamos tratar daqui a pouco, vai ser um assunto muito importante para você e pós-venda é o que mais você sofre, certamente. Então, se essa live te ajudou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí embaixo, fala com seus amigos lojistas, divulga aí, o pessoal curte e nos encontre lá na Alvesp Summit no dia 16 de abril. Queria então deixar agora para vocês espaço aberto, para vocês dizerem aí as suas últimas palavras ao nosso público que nos assiste. Olha, eu agradeço a todos por terem, os que participaram, agradeço ao Dr. Reinaldo, agradeço ao Dr. Henrique por todo esse trabalho que foi um planejamento já de algum tempo, né? Que finalmente está sendo concretizado hoje, né? Nesse primeiro podcast do Direito Veicular com a Poço Advogados. E eu agradeço a vocês, muito obrigado, agradeço a você, espectador, e se puder, curte aí com a gente mesmo, curte mesmo o nosso vídeo, compartilha se puder, por favor, e estejam aqui no próximo, semana que vem tem mais, tá bom? Boa noite a todos. Doutor Henrique, eu quero agradecer o apoio aí na montagem, no audiovisual. Com certeza não teríamos feito metade disso sem o seu apoio. Agradecer o Dr. Daniel, que nos proporcionou e nos proporciona todo dia Com certeza. A possibilidade de crescer. Necessárias. Exatamente. E acredite, nós trabalhamos para mudar o setor de veículos, mudar o mundo da venda de veículos usados. Nós queremos criar condições para equilibrar o mercado, para equilibrar a questão tributária, a carga tributária, junto com a Alvesp, com o Sindialto, trazer ganho real para você, lojista. Então, se você ainda não é um associado ao Alvesp, eu te convido a conhecer lá www.alvesp.com.br. Procura o Alcides, procura pela gente também, nós temos como encaminhar você para a diretoria da Alvesp e faça a sua inscrição, porque nós precisamos da sua união, porque o mercado ele precisa se unir. Você faz parte da segunda maior economia do país, muito maior do que a de veículos novos, só que assim, nós precisamos parecer maior que eles também, né? Então, porque a gente tem força para isso, e a gente está crescendo e nós vamos chegar lá, tá? Porque carro novo não é igual carro usado, e eu vou dizer isso sempre, e nós vamos colocar os pingos nos is para poder fazer isso acontecer da forma juridicamente adequada, sem passar por cima de ninguém, é lógico. Lembrando que não somos contra o Código de Defesa do Consumidor, nem contra o PROCON, nós estamos fazendo tudo dentro da conversa, da legalidade, para que nós consigamos trazer equilíbrio para o mercado. E da técnica, muito bem. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos. Até mais, até a próxima, viu? Até a próxima.